aí, Venê, beleza? Casa Grande, Monstro Sagrado, tudo bem com você? Que por sinal tá arrebentando aí no SBT, se eu não estiver errado, né? Certíssimo. Obrigado, Craque Neto, mais uma vez aí pelo convite. Imagina. É um prazer enorme participar do programa de vocês. Agora, publicamente aqui, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Você pelo WhatsApp, que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Da paz, saúde, mas estou aqui à disposição. Vamos falar. Importantíssimo na temporada para Flamengo e para São Paulo. E também falar do Fluminense, porque o Fluminense ele oscila, né? Primeiro, obrigado, Venê, obrigado ao SBT, né? O Venê Casagrande que tá. E que por sinal a gente defendeu muito você em relação àquele episódio do Diego, que ele foi extremamente. A verdade, ele foi oportunista em relação ao que aconteceu e você foi muito mais grandioso como homem. Né? Porque eu acho que às vezes quando a gente tem uma visão de homem mesmo, de não revidar, de não atacar, e você é um grande profissional, um dos melhores do Rio, né, e do Brasil. Desculpas dias depois. Mas não vai pedir. Aquela situação ali eu não desejo nem pro meu maior inimigo. Eu não tenho inimigo, que eu saiba, não tenho inimigo, mas é uma sensação muito ruim, uma sensação de impotência, mas graças a Deus é passado. Eu acho que foi uma situação que muito mais me ensinou, hoje eu consigo dizer isso, que foi uma baita experiência profissional, mas na ocasião me fez muito mal, mas bola pra frente, mais uma na minha vida. Mas você foi grandioso como homem, que eu acho que isso é mais importante, né? A gente é jornalista, a gente é ex-jogador, mas os erros das pessoas com os erros da gente. Para começar a falar do Flamengo, o Flamengo vem tomando um cacete de um monte de gente, o Dorival Júnior vem tomando, por não colocar o time como titular. Como que a torcida do Flamengo encara isso do brasileiro, deixando o Palmeiras aí buscando o título, né? E aí também pensar, né, no jogo contra o São Paulo amanhã, com a vantagem que tem de 2 gols, certo? Vamos lá, Craque Neto. Boa pergunta sua. Eu vou começar pelo Dorival Júnior. Pelo contrário, se o Flamengo hoje tem chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, é graças ao Dorival Júnior. Eu fiz até uma publicação no meu Twitter que muita gente defende a ideia de que a culpa é do Dorival Júnior, alegando a diferença de pontos para o líder Palmeiras. Quando o Paulo Souza saiu, a diferença era de 7 pontos. E agora com o Dorival Júnior de 9 pontos. Mas, gente, a gente tem que analisar o aproveitamento de cada treinador. Com o Paulo Souza, o aproveitamento era de 36,5%. Com o Dorival Júnior, o aproveitamento de 200%. Ele pode ter errado. Acho que ele errou na escalação contra o Ceará, que ele poderia ter botado um time melhor em campo contra o Ceará, jogando em casa, no Maracanã, poderia ter vencido e a diferença de pontos poderia ter diminuído. Mas não teve jeito. O Dorival é ser humano, em algum momento ele vai errar. Falando sobre Copa do Brasil, claramente, Craque Neto, desde quando o Dorival Júnior chegou ao Flamengo, um pouco mais de 3 meses, ele está priorizando as Copas. Por quê? Porque era algo mais plausível, mais tangível, algo que ele poderia conquistar. O Campeonato Brasileiro estava muito distante. Ele chegou, o time estava na 14ª posição. Então, ele desde sempre, obviamente, priorizou as Copas. Então, acho que na Copa do Brasil, tanto é que ele teve um desempenho muito bom em São Paulo, vencendo por 3-1 a equipe do Rogério Ceni, e agora tem a classificação bem encaminhada, mas eu discordo daqueles que dizem que o Flamengo já está na final. Não está não, tem que respeitar o São Paulo, é um clube muito grande, e tem o Rogério Ceni, que na minha opinião é um grande treinador. Venê, boa noite, Gustavo Soler por aqui. Agora, o outro lado da perna, né, dessa semifinal de Copa do Brasil, já um confronto nada definido, né? Corinthians e Fluminense empataram no Maracanã, né, o jogo da ida, e aí a gente pode ter ou o confronto das duas maiores torcidas do país na final da Copa do Brasil, ou um Fla-Flu também, que é um clássico e que impressiona, né, pela grandeza e tradição dos dois times. E aí, como que você pode fazer uma análise, né, de uma eventual classificação do Flamengo, que já bem encaminhada, né? Não dá praticamente o finalista da Copa do Brasil, é claro, precisa confirmar amanhã, mas eu, pelo menos, não acredito que o São Paulo vai entrar no Maracanã e meter 3-0 no Flamengo. E aí, como que fica, né, a expectativa da cidade do Rio de Janeiro para, quem sabe, receber ou um Fla-Flu em 2 oportunidades e de volta no Maracanã, ou então o jogo entre as duas maiores torcidas do país? Bom, vamos lá. Boa pergunta sua, Gustavo. Boa noite, obrigado aí pela pergunta. Acho o seguinte, o Fluminense tem sido uma pedra na frente do Flamengo aí nos últimos anos. Inclusive, o Fluminense venceu o Campeonato Carioca em cima do Flamengo
nessa temporada e tem feito jogos muito difíceis contra o Flamengo, independentemente do nível do elenco, do nível técnico das duas equipes. Acho que uma final carioca, a torcida do Flamengo teme mais do que se fosse uma final com o Corinthians. Obviamente a gente está aqui analisando o cenário com o Flamengo passando-se com o Fluminense por conta disso, por conta do desempenho nos últimos anos, nos últimos jogos. E a gente teve agora, recentemente, um Flamengo e Corinthians na Libertadores, que o Flamengo amassou o Corinthians nos 2 jogos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Acho que a expectativa da torcida rubro-negra é em cima disso. Porém, imagina Fluminense e Corinthians. Acho que o Fluminense tem chance, sim, mesmo sendo em São Paulo, mas vai ser um jogo muito difícil porque Fernando Diniz perdeu 2 grandes jogadores, o André por conta de suspensão e o Nonato, que acabou sendo negociado pelo Internacional, ele pertencia ao Internacional. Então acho que o Fernando Diniz sai atrás por conta disso, por jogar fora de casa e por não ter 2 grandes e importantes jogadores aí que estavam sendo na temporada na disputa da Copa do Brasil. Vene, Paulo do Vale aqui, sempre um prazer conversar com um amigo. Ainda quero abordar essa questão do termômetro com relação ao Dorival Júnior e já aproveitando também para falar um pouco do Diniz, para falar do Dorival, porque aqui, né, vendo de fora, vendo de São Paulo, a avaliação é que o trabalho dele é incrível, né? O que ele fez com o Flamengo em pouco tempo, muito treinador não consegue fazer, e treinador muito mais badalado. O trabalho dele, já que o Campeonato Brasileiro é bem difícil... É muito louco isso, né? O trabalho dele no Brasileiro é bem difícil, de que de fato ele consiga chegar, encostar na equipe do Palmeiras, ele vai ser praticamente obrigado a ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores para garantir o emprego dele ano que vem. Já o Diniz, eu acho que precisa muito mais de um título para consolidação da carreira dele, do que falam, do que projetam no Diniz, do que propriamente... Baita análise sua, acho que é exatamente isso aí que você disse. Acho que o Dorival, para ele continuar no cargo como treinador do Flamengo para a próxima temporada, os lados é que ainda não chegou o momento de conversar, a hora certa vai ser conversado sobre isso, mas a gente sabe muito bem que no futebol, amigo, é bola na rede. No Flamengo a cobrança é muito maior. O Júnior, entre aspas, ele tem a obrigação de conquistar as Copas. O Campeonato Brasileiro ele não tem a menor obrigação, porque quando ele pegou o time, repito, a equipe estava na 14ª colocação. Agora, Copa do Brasil e Libertadores, a cobrança é muito grande em cima do Dorival Júnior. E isso ainda não é informação, mas pelo que eu conheço, se conseguir conquistar esses 2 títulos. Se ganhar a Libertadores e perder a Copa do Brasil, aí fica a dúvida. Agora, se não ganhar nenhum título, vai ser igual o que aconteceu com o Renato Gaúcho na última temporada. A possibilidade de conquistar 3 títulos, não ganhar nenhum, e aí é o encerramento do trabalho de ambas as partes. No caso do Fernando Diniz, foi como você disse mesmo, ele não tem obrigação de ganhar nenhum título, mas é algo, eu acho que é muito mais pessoal, para ele mostrar para o mercado que ele é um bom treinador, porque só falta isso para o Fernando Diniz. É inegável que o Fernando Diniz sabe trabalhar, ele melhorou muita coisa, inclusive relacionamento, algo que ele pecou no São Paulo, no meu ponto de vista. No Fluminense, ele está mostrando isso, que o relacionamento interpessoal dele com o grupo, ele evoluiu bastante. Acho que, para o caso do Fernando Diniz, falta apenas um título para ele se consolidar como um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas não tem nenhuma cobrança, mesmo sendo um ano eleitoral, para ele conquistar um título da grandeza que é, por exemplo, da Copa do Brasil, porque seria um marco muito importante para o Fluminense nessa temporada, mesmo não fazendo ou não tendo um grande elenco para isso. Ô, Vene, pra gente fechar, o que falar do Vasco, que perde pro Grêmio, que tava aí já quase que na primeira divisão, deu uma patinada, o que pensar do Vasco aí em relação, né, a voltar para a primeira divisão, que por sinal nunca deveria ter caído, né? Mas os caras quebram o Vasco, né? Sempre, né? Todo ano é a mesma coisa. O Vasco caiu, aí não conseguiu voltar na última temporada, a grandeza que é o Vasco. Craque Neto, a gente está falando de um clube que não vence há 7, na verdade tem 7 derrotas seguidas jogando fora de Brasil. Então não é porque está jogando fora de casa que vai ser aceitável na Série B perder 7 partidas consecutivas. A situação do Vasco é o seguinte, Craque Neto, só depende dele. Se vencer os 5 jogos que tem dentro de São Januário, o que eu acho que pode acontecer, porque a torcida do Vasco está carregando o clube nessa Série B, se subir para a Série A vai ser por causa da torcida, porque o Vasco em si, dentro de campo, está se esforçando ao máximo para não conseguir subir para a Série A, até porque os adversários que estão abaixo do Vasco, correndo atrás do Vasco, também estão muito abaixo dele no ponto de vista técnico. Então, acho que o Vasco,
Não merecia subir para a Série A, mas no fim das contas vai subir por causa da torcida que está carregando os jogadores em todos os jogos em São Januário. Pô, daqui a pouco tá chegando a 1 milhão de inscritos ali. Eu lembro quando você ganhou 100 mil ali. Parabéns, Venê. Obrigado por você estar junto com a gente. Obrigado, Né? Pode falar. Você nem sabe disso, mas você fez minha mãe chorar de emoção, cara, naquele vídeo que você me elogiou. Você nem sabe disso. Minha mãe chorava igual um bebê na sala, ajoelhada. Que bom. Que legal. Obrigado mais uma vez. A verdade é essa, é a nossa função aqui, né? A função nossa é de falar aquilo que a gente sente, né? Então, quando uma mamãe tem essa... E também tem muitas mães que querem me pegar de vassoura pra me quebrar no meio. Eu acho que tem mais mãe querendo me arrebentar, me meter a porrada com uma vassoura nas costas e meter a porrada em mim, do que a sua mamãe chorando. Aí, pelos elogios que eu te fiz. Aí, Venê, parabéns aí no SBT, parabéns, você tá fazendo o seu trabalho, cresceu muito nos últimos... Um ano aí, que você tenha mais sucesso. Obrigado por você estar junto com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu? Amém. Obrigado, craque Neco. Obrigado a todo mundo aí que está na bancada. Um bom trabalho para todos vocês hoje e amanhã nesses jogos importantes e também na quinta-feira, é claro. Tamo juntos. Obrigado novamente. Tamo juntos.